É bom saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo e dizer que é bom vê-los, alguns que já fazia algum tempo que eu não via. E saudar também este grupo que está aqui na frente com o nosso boa noite para eles, né? Então que Deus abençoe poderosamente esse grupo que está aqui firme, crescendo. Nós vamos dar continuidade à nossa série Andando com Cristo. E o tema de hoje é uma caminhada de fé. E para isso eu convido vocês a abrirem a Bíblia no capítulo 5 do livro de Marcos. Nós estamos usando o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 até o 43. O relato de Marcos assim começa: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Apenas para situá-los, Jesus estava voltando daquela terra estrangeira, lá onde ele fez aquela obra grandiosa naquele homem possuído por vários espíritos maus. O Átila desenvolveu essa porção aqui há 2 domingos. Jesus então estava voltando depois daquele feito no estrangeiro. E como não poderia deixar de ser, uma grande multidão o esperava. Ele estava atravessando o mar da Galileia e provavelmente ele estava chegando em Cafarnaum. E ele estava junto do mar da Galileia. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Eu não sei como você costuma ler a Bíblia, mas eu quero convidá-lo hoje a fazer de uma forma, eu não vou dizer que é a melhor, mas é uma forma com a qual estou acostumado, que incita a nossa imaginação. Ler com imaginação. Procure imaginar como seria aquela cidade na época de Jesus, à beira do mar da Galileia. E aquela multidão à espera de Jesus, aquela multidão comprimindo. Se você não quer imaginar muito, imagine a 25 de março, às vésperas do Natal. Seria mais ou menos isso. Aquela multidão à espera de Jesus. E Jesus ali estava. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? É um texto bastante conhecido,
Mas eu não sei se vocês já se perguntaram, por que Jesus fez essa pergunta? Imaginem, aquela multidão naquelas ruas estreitas, um encostado no outro, e de repente Jesus para a cena e faz uma pergunta, em princípio, até um tanto quanto tola. A pergunta dele era: quem me tocou nas vestes? Tanto é que os discípulos logo em seguida responderam: vês que multidão te apertas e dizes, quem me tocou? Eu penso que pelo jeito de ser, talvez Pedro tenha sido um dos primeiros a dizer isso para o Senhor Jesus. Que pergunta é essa? Com essa multidão, um dando tranco no outro, como é que o Senhor vai perguntar quem tocou o Senhor? Mas Jesus não faz caso das considerações dos seus discípulos. Jesus continua com a cena parada. Ele, porém, olhava em redor para ver quem fizera, e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E vejam como aqueles que choravam passam a rir, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amado Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, e aqui estamos nós diante da Tua palavra. Eu quero, Deus, pedir que o Senhor fale ao coração de cada um. O Senhor tem um trato pessoal com cada um de nós. Fala, Senhor, segundo a Tua boa, santa e agradável vontade para a nossa vida. Eu peço isso em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando nós lemos esse texto, eu não posso deixar de dizer a vocês que, já que nós estamos falando em andar com Cristo, que andar com Cristo é uma caminhada de fé. É, de fato, essa caminhada de fé. 2 milagres, mas na verdade uma história só. Na ressurreição da filha de Jairo. Mas no meio acontece esse milagre da mulher que sofria com fluxo de sangue. E por que acontece isso? Não foi por acaso. Aliás, não é por acaso. É aquilo que eu digo e talvez os jovens já vão dizer, mas o que significa isso? Jesus não dava ponto sem nó. Os mais antigos sabem o que é dar ponto sem nó, né? Quer dizer, Jesus não fazia nada sem ter um propósito firme. E Jesus tinha um propósito na vida de Jairo. Nós olhamos para essa caminhada de fé, tanto daquela mulher quanto de Jairo, nós vamos perceber que há uma progressão. E nessa progressão, podemos encontrar 3 evidências dessa caminhada de fé: o reconhecimento da fraqueza, tomada de decisão e humilhação. É evidente que
São aspectos que estão entrelaçados, um está ligado ao outro. Eu vou colocar separadamente apenas por uma questão didática, mas percebam que há uma progressão e um envolve o outro acontecimento. Esses dois relatos vão mostrar como Deus trabalha a fé em nosso coração, de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa cultura, com a nossa essas três evidências. Eu quero deixar claro quem é quem nessas duas histórias. Nós temos três grandes personagens: Jesus, a mulher e Jairo. Àquela altura, Jesus já havia realizado vários milagres em Cafarnaum. Jesus já era conhecido, tanto é que quando ele estava voltando do estrangeiro, uma multidão o aguardava. Ele já era bastante conhecido. E é claro que a essa altura, ele já era perseguido pelos líderes religiosos, que o consideravam um impostor, um charlatão. Então Jesus já não desfrutava de boa fama entre os líderes religiosos. A outra personagem, essa mulher, uma mulher do povo, simples. Vejam que ela não tem nome, não aparece no texto o nome dessa mulher. E ela tinha um sério problema de saúde. E em terceiro lugar temos Jairo. Jairo, um homem rico, prestigiado, respeitado naquela sociedade. O próprio texto diz que ele era um dos principais da sinagoga. Portanto, naquela sociedade religiosa, ele era uma pessoa muito conhecida ali, muito respeitada. Provavelmente, já conhecia Jesus, já ouvira falar dos milagres que ele já realizara. Então vamos às três evidências nessa caminhada de fé. A primeira delas é o reconhecimento da fraqueza. É evidente que é Deus quem nos leva a tudo isso. Não sei porquê, mas Deus costuma colocar provação na nossa vida. E quando nós lemos o texto de Tiago, isso fica mais claro, que Tiago diz que é para nós termos por motivo de grande alegria ou passarmos por provações, porque a provação nos faz crescer. E quando nós olhamos para essas duas personagens, percebemos o quanto elas vão crescer em maturidade de fé, em maturidade no conhecimento de Deus. E, coincidentemente ou não, o problema das duas personagens é um problema de saúde. A mulher estava com um problema de saúde e Jairo estava com a sua filha à beira da morte. A mulher, há 12 anos, padecia desse mal, que era um fluxo de sangue contínuo. Diferente das mulheres que têm o problema uma vez por mês, ela tinha todos os dias. Isso levava essa mulher a ter problemas físicos. Certamente vivia abatida, enfraquecida, mas havia também consequências sociais. Porque naquela sociedade, a mulher com sangue era considerada impura, era rejeitada socialmente. E há 12 anos ela padecia desse mal. Isso a levava a um isolamento social. E Jairo tinha o problema da sua filha, 12 anos, doente, à beira da morte. E é claro que tanto a mulher quanto Jairo são levados diante desse problema insolúvel. E eles são levados a reconhecerem a sua insuficiência. É aquele esvaziamento do eu. Eu reconheço que em mim não há mais forças, em mim não há poder, em mim não há nada mais que eu possa fazer. E eu me rendo ao Senhor. Senhor, tira aqui das minhas mãos. Eu tiro das minhas mãos e entrego ao Senhor, porque esse esvaziamento, ao reconhecimento da minha fragilidade, da minha impotência diante desse problema insolúvel. Eu tiro esse problema das minhas mãos. E é claro que o ensino é muito
claro aí. Há um momento em que não podemos fazer mais nada. E nós precisamos reconhecer. Não esquecemos a nossa insuficiência. E vamos colocar isso para quem pode fazer. Então eu deixo de lado o meu orgulho, a minha vaidade, o meu suposto poder e entrego nas mãos do Senhor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a tomada de decisão. E eu sei que não é fácil, eu não sei como é na sua vida, na minha não é muito fácil isso. Todos nós temos a nossa parte. Há a parte do homem e a parte de Deus. Eu não sei como funciona para você, mas eu tenho muitas vezes a dificuldade de saber até onde vai a minha parte e onde começa a parte de Deus. Mas eu sei de uma coisa, aquilo que é a minha parte, Deus não vai colocar a mão. Deus não vai, é a minha parte, eu tenho que fazer. E quando eu não posso mais fazer, aí é a parte de Deus. É muito difícil, mas, de novo, o livro de Tiago nos esclarece. Se você não tem essa sabedoria, peça a Deus. E quando eu estou em dificuldade, eu oro ao Senhor. Senhor, eu não sei mais. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu não sei mais. Ensina-me agora o que eu tenho que fazer. Mas vejam o caso dessa mulher. Ela procurou os recursos médicos. O texto é claro em dizer isso. Ela foi procurar ajuda médica. Ela gastou os poucos recursos que ela tinha, que ela possuía, para que o mal fosse curado. Não conseguiu. Mas ela foi buscar ajuda. O texto não diz, mas eu penso que Jairo também foi buscar ajuda. A sua filha. Mas nada disso aconteceu. E há um momento em que eu preciso reconhecer que esse problema está fora do meu controle. E é preciso ter ousadia, coragem para buscar auxílio em quem tem esse controle, em quem tem esse poder. Veja o caso da mulher. Ela não ficou paralisada, ela não ficou murmurando, se lamuriando. Ela ouviu falar da fama de Jesus, dos milagres que ele realizava. Ela moveu-se de coragem, ela creu, ela confiou, ela agarrou-se na última esperança que tinha e tomou a decisão mais importante da vida. Ela era uma mulher rejeitada socialmente. Ela se imbuiu de busca de Jesus. Jairo também. Ele não ficou murmurando. Eu penso que Jairo talvez até tenha achado o seguinte: ele era um dos líderes religiosos. Talvez ele tenha pensado: Deus, eu sou o líder. Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não resolve o meu problema? Ele não estava mais nas mãos dele. E ele se moveu de ousadia e coragem e foi ao encontro de Jesus Cristo. Quando você olha para o texto, você percebe por que ele precisava dessa ousadia e coragem. Primeiro, porque ele era um dos principais da sinagoga. Ele tinha o seu status, o seu prestígio, e ele estava colocando em risco o seu status, o seu prestígio. Além do mais, ele era uma pessoa que estava na liderança religiosa, e Jesus já era perseguido pelos líderes religiosos. Ele foi religiosos daquela época, por isso ele precisou de ousadia e coragem. Mas certamente Jairo enfrentou todo um falatório. Certamente Jairo enfrentou os amigos que lhe disseram: não faça isso. E qual o ensino que nós temos quando você já fez a sua parte? O que está faltando para você? Falta coragem? Falta ousadia? Eu sei que nessas horas nós somos levados a ficarmos paralisados, sem ação, ou brigando com Deus. Deus, eu estou aqui, onde é que está o Senhor?
Será que ao contrário do que nós cantamos, não dorme, que Ele não deixa de olhar por nós? E aí, nós somos levados a tomar a decisão mais importante da nossa vida, dar o passo de fé e ir ao encontro de Jesus. Esse é um passo importante que nós temos que dar. E logo em seguida, nós vamos ver que esse passo de fé que nós vamos dar, é Deus que nos move. Até isso Deus nos dá. Não está em nós esse passo de fé. É Deus quem faz isso na nossa vida. E aí nós vamos também reconhecer que vamos para a terceira evidência. Vejam, estão entrelaçados. A humilhação. Quando nós falamos em humilhação, talvez você diga, a humilhação pessoal, íntima, minha com Deus é mais fácil, mas a pública é mais difícil. Mas quando não há pessoal, a pública fica muito mais difícil. Tanto a mulher quanto Jairo passaram por esse processo de humilhação diante do problema insolúvel. E essa humilhação envolve o pessoal e o público. Vejam o caso da mulher, a sua pobreza, a sua condição de mulher, a sua condição de impura naquela sociedade, a impedia de falar diretamente com Jesus. Ela não foi falar diretamente com Jesus. A própria doença a tornava amaldiçoada. Veja a diferença com Jairo. Jairo foi até Jesus e disse para Jesus, se o Senhor for até a minha casa, impuser as mãos sobre a minha filha, ela ficará curada e viverá. Essa mulher não podia fazer isso. O que ela fez? Ela simplesmente disse, se eu tocar as vestes de Jesus, ficarei curada. Que exemplo de fé. Que mulher de fé. Simplesmente tocar as vestes de Jesus, contra tudo aquilo que dizia a religiosidade da época, porque ela ia deixar o mestre, o rabi, impuro tocando as vestes, mas ela sabia, se eu tocar simplesmente, ele não precisa nem saber, se eu tocar as vestes, eu ficarei curada, e assim que ela tocou as vestes, de fato, ela ficou curada. Mas nós percebemos que a alegria daquela mulher durou pouco, muito. Quem me tocou? E ele sabia, saiu o poder de mim. Que fé dessa mulher. Saiu o poder de mim. Então, Jesus insistiu. Ao insistir, aquela mulher ficou sem opção. Talvez se ela não se manifestasse, Jesus ia continuar com a cena parada. Mas ela teve coragem, teve ousadia e se apresentou. Contou o que Jesus fizera, o milagre. Agora o texto também diz que ela estava atemorizada e tremendo. Eu penso que, é claro, a emoção daquilo que lhe acontecera estava tomando aquela mulher. Mas mais do que isso, porque ela estava atemorizada e tremendo, porque ela não imaginava as consequências daquilo que ia acontecer com ela diante da multidão. Porque ela poderia ser, mas ao contrário do que ela esperava, Jesus foi meigo, foi amoroso com ela. Jesus deu muito mais do que ela esperava. Jesus dá àquela mulher a cura física, mas Jesus dá a cura espiritual. Tanto é que Jesus diz para ela, a tua fé te salvou. E reparem que Jesus também dá a cura psicológica para aquela mulher. Quando ela, em público, conta do seu mal, ela se liberta de todos aqueles seus terrores, de tudo aquilo que a atormentava durante 12 anos. Ela fica completamente liberta. Mas se ela não tivesse a ousadia e a coragem, ela não teria nada disso. E Jairo?
a sua autoridade e foi ao encontro de Jesus, pessoal e pública. Quando você olha para o versículo 22 e 23, há dois detalhes importantes aí. Assim que Jesus chegou, Jairo foi ao encontro de Jesus. E diz o texto que ele prostrou-se diante de Jesus, que ele suplicou que Jesus fosse à sua casa. Ele se humilhou diante de Jesus. E não foi nenhum encontro reservado. A multidão estava ali, vendo aquele homem de prestígio e de autoridade se humilhar perante Jesus, dificuldades por causa disso. Mas vejam que quando Jesus disse para aquele homem: eu vou à sua casa, ele deve ter ficado muito feliz. Mas reparem que a alegria dele durou pouco também. Por que durou pouco? Porque quando eles começaram a caminhada rumo à casa de Jairo, vem aquela mulher e a cena para. Vocês já imaginaram o que vai pela mente e pelo coração daquele homem, desesperado com a filha morrendo? Você tem alguém que está à beira da morte, e você vai chamar o médico, seja o doutor Paulinha, doutor, em vez de ele ir com urgência, para conversar. Eu penso que Jairo deve ter, talvez até dito: Jesus, não pode deixar, a morte não espera. Eu fico me imaginando no lugar daquele homem, de Jairo. Eu teria pegado Jesus pelos braços e arrastado: vamos, Senhor, a morte não espera, minha filha. E aí há toda aquela cena com a mulher, e Jesus insiste, a mulher conta a história. Vocês já imaginaram isso? Talvez quando você lê o texto, você não consegue a ciência que Jairo teve para ouvir a história daquela mulher. Mas Jesus estava trabalhando no coração dele, não foi por acaso. E ele estava ali ouvindo a todo aquele relato. Além do mais, vocês perceberam o seguinte: que a filha de Jairo tinha 12 anos, que há 12 anos aquela mulher padecia daquele mal. Eu já vivi 12 anos feliz com a minha filha, curtindo a minha filha, e durante 12 anos essa mulher está sofrendo. Eu penso que Jairo aprendeu a se compadecer da dor alheia, a fazer essa comparação. E ele teve que ouvir o relato. E ele ouviu o relato. E quando ele ouviu o relato, tudo aquilo que aconteceu, ele ficou mais preocupado. Porque ele era o líder religioso. E o líder religioso sabia todos os rituais. Todos os rituais. Aquela mulher estava impura. Tocou o mestre, Jesus. Como ele vai para minha casa curar a minha filha estando impuro? Isso deve ter passado pela mente de Jairo. Talvez ele tenha, enquanto isso está acontecendo, tenha passado. Não vá procurar esse homem. Não é a melhor solução, mas ele insistiu. E ele está ali, à espera daquele homem que vá impor as mãos sobre a sua filha para curá-la. E vejam o que Jairo fez. Quando Jairo foi buscar Jesus, ele deu a receita para Jesus. Volte ao começo aí do texto, versículo 22, 23, e vocês vão perceber. O que Jairo diz para Jesus: Senhor, vá até a minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha. Jairo deu a receita para Jesus curar a filha dele. E é muito fácil eu chegar: esse homem aí, Jairo. Quantas e quantas vezes eu não faço isso com Jesus? Eu dou a receita. Jesus, se o Senhor fizer assim, 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 eu vou ter a bênção. Sou só eu que faço assim, né? Nós damos receita. E quando Jesus não segue, quero mais saber desse Deus, porque ele não seguiu a minha receita. Somos assim.
Mas o mestre é meigo e amoroso. Ele sabe como nós somos. E essa é a nossa grande vantagem, a nossa grande esperança. Ele não vai nos repudiar por causa disso. E não repudiou Jairo por causa disso. Ele foi, ele disse que iria. E quando eles retomam a caminhada, finalmente ele vai. Retoma a caminhada. Nem bem retomaram a caminhada, o que aconteceu? Chegam os amigos de Jairo com a notícia fatal. Não incomode mais o mestre. Sua filha morreu. A notícia. Mas vejam, o que deve ter passado de novo pela mente daquele homem. Quem é o culpado da minha filha morrer? É esse homem. Ele ficou conversando com essa mulher e não foi curar a minha filha. Ele é o culpado. Mas era Jesus trabalhando o coração, aquela semente que ele já havia colocado no coração daquele homem. A notícia, o alvoroço. E o que Jesus diz para ele? Jesus diz para ele o seguinte. Jesus não disse como os amigos: aceite o desastre em sua vida. O desastre já aconteceu, o pior já aconteceu, aceite a sua derrota. Foi isso que os amigos disseram. Mas Jesus não disse isso para ele. Jesus disse simplesmente 2 frases: não temas, crê somente. Vocês já imaginaram como foi a caminhada de Jairo, daquele lugar onde aconteceu a conversa de Jesus com a mulher, até a casa dele? Deve ter durado uma eternidade, essa caminhada. Como eu vou chegar na minha casa? E quando eles chegam à casa de Jairo, de fato, lá estava o alvoroço. Mas Jesus não dá importância para alvoroço. Jesus acalma todo mundo. Jesus até pergunta: por que esse alvoroço? Por que essa agitação toda? Por que esse choro todo? A menina está dormindo. Riram dele. E se Jairo não tivesse acreditado, não tivesse confiado, ele não teria visto. Reparem, Jairo deu a receita para Jesus: vá até a minha casa, impõe as mãos e ela ficará curada. Jesus foi. O texto diz que ele impôs as mãos? Não. O nosso mestre não precisa disso. Apenas nós. E isso deve ter, eu não sei o motivo, mas deve ter causado tanto impacto em Marcos, que ele nem traduziu, que ele deixou no original. Talita cumi. Menina, levanta. Não precisou impor as mãos. Já profeta, porque eram os profetas que impunham as mãos e curavam as pessoas com o poder que vinha de Deus. Jairo percebeu, era o próprio Deus que estava ao seu lado. Era o próprio Deus, era o Messias. E vejam o que aconteceu na vida de Jairo. Ele teve um milagre, mas ele teve muito mais do que ele esperava. Ele igual dele. Assim como aconteceu com aquela mulher, aconteceu com Jairo. E Jairo pôde ver que ali estava o Messias prometido para uma caminhada de fé. Começa pelo esvaziamento de si mesmo. Começa pelo reconhecimento da minha fraqueza. Passa pelo passo de fé, pela tomada de decisão, ir ao encontro de Jesus Cristo. Passa pela humilhação, não se importar com o que vão dizer. Deixe de lado o império do orgulho da vaidade na sua vida. Quem sabe, você conhece Jesus, você conhece o relato dos milagres de Jesus, mas talvez você não tenha tido uma experiência pessoal com Jesus. Jairo conhecia Jesus, Jairo sabia dos milagres de Jesus, mas ele não tinha tido uma experiência pessoal com Jesus, e ele pôde ter naquele dia. Isso transformou a vida daquele homem, daquela família. O relato bíblico não diz o pós-milagre,
Mas certamente Jairo não foi mais o mesmo depois daquilo. Aquela mulher não foi nunca mais a mesma depois daquele acontecido. Quem sabe é isso que tem acontecido na sua vida. Você conhece Jesus. Você até comemorou o Natal, mas você não teve experiência com Jesus. Peça a Ele: Senhor, eu quero ter essa experiência. Eu quero acreditar, Senhor, que o Senhor é o meu Redentor que vive. Eu aceito o sacrifício da cruz. Siga então os passos de Jairo, daquela mulher. Não desista, colocados no seu ouvido. Não aceite os desastres. Creia. Siga os passos de Jesus. Talvez Ele não vá fazer o milagre que você espera. Talvez Ele não vá fazer, como Ele fez com o que esperava a mulher, com o que esperava Jairo. Talvez Ele não vá, porque depende da vontade dEle, que é soberana. Mas eu sei que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Então, esse milagre que você não espera. Esse milagre que é fortalecer o seu coração, fortalecer a sua vida espiritual. Deixar você firme diante das adversidades. Saber que você não está sozinho no problema. Você está diante do problema insolúvel. Você está sofrendo. Mas você sabe, meu fardo vai ficar. Porque você sabe que Jesus não mora lá no céu tão distante. Ele está aqui conosco. O Consolador está no nosso lado, está dentro de nós. Ele fortalece a nossa vida. E essa é a grande esperança. E aquela frase de Jesus, dita há tanto tempo para Jairo, continua a ecoar, e espero que ecoe no seu ouvido hoje à noite. Não temas, não temas, crê somente, porque Ele é todo-poderoso, todo-poderoso. Ele é o nosso grande Deus, e é Ele quem faz a transformação de vida a cada um de nós. E nós vamos orar pedindo que Ele continue a olhar por nós. Deus, eu sei que aqui entre nós há vários que se encontram como aquela mulher e como Jairo. Estão preocupados, alguns até desesperados, e não sabem o que fazer. Estão diante de um grande problema, de um problema insolúvel. Deus, visita cada um de nós, Deus. Nós temos as nossas dificuldades. Mas você que ainda não teve encontro pessoal com Cristo, hoje é o seu momento. Diga aí no silêncio do seu coração: Jesus, eu não sei como, eu não entendo bem, mas eu creio que o Senhor veio a este mundo, viveu, morreu para me salvar. Eu creio que o Senhor é o meu Redentor que vive. Creia nisso. Mas você que tem vivido uma fé morna, insípida, sem sabor algum, busque ao Senhor e peça a Ele que renove a sua fé. Diga a Ele que você não quer ter uma caminhada de fé sem sabor nenhum. Diga a Ele que você quer aprender como se esvaziar de si mesmo, renunciar ao seu orgulho, à sua vaidade, e que você quer viver uma vida de fé verdadeira, colocada pelo próprio Deus no seu coração. Diga isso a Ele. Não temas, crê somente. Eu sei que ao sairmos daqui tudo muda. Amanhã, segunda-feira, grandes problemas ou grandes desafios a vencer. Não temas, crê somente que Ele é o nosso Redentor que vive, e Ele fará a obra na sua vida. Mas peça a Ele: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero de fato uma caminhada de fé ao lado de Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós te louvamos e te agradecemos. Amém.